A Pastoral Carcerária Nacional divulgou os dados do questionário 2021 da Covid-19 nos presídios. Após um ano de pandemia, o levantamento da Pastoral Carcerária revela que a situação nos cárceres do Brasil está muito pior do que antes. E para nos esclarecer sobre esse questionário e o trabalho da Pastoral Carcerária, nós vamos conversar com o Lucas Gonçalves, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo bem. Conosco também vai estar na entrevista a Caísa Portaluppi. Seja bem-vindo, viu, Lucas? E obrigada aí pela disposição. Obrigado. Lucas, a gente começa perguntando, né? Primeiro eu gostaria que você explicasse para quem está em casa do que se trata, né? O que é esse trabalho que a Pastoral Carcerária realiza? Bom, o trabalho da Pastoral Carcerária, padre, é basicamente realizar a evangelização dentro dos presídios, né? Os agentes da pastoral fazem visitas semanais no interior dos presídios, levando a palavra, anunciando a boa nova e estando presente junto com as pessoas que estão encarceradas. Ô, Lucas, e a questão do questionário que foi aplicado para ver a situação da Covid-19, né, nesse tempo de pandemia? Qual foi o método usado para a aplicação desse questionário? Fala um pouquinho para a gente. Então, Thaisa, o método que a Pastoral Carcerária adotou foi captar informação através das pessoas que estão mais presentes no interior dos presídios, que estão mais atentas à realidade prisional. Que são os familiares das pessoas presas e os próprios agentes da pastoral. Então, o objetivo foi lançar esse questionário através da internet, dos meios de comunicação digital, para alcançar familiares, alcançar agentes pastorais, para que a gente possa obter as informações e, a partir daí, sistematizar esses dados que a gente coletou. Certo. E todos os estados do país participaram desse questionário, Lucas? Então, padre, só 2 estados não participaram, que foi Tocantins e Sergipe. Apesar da nossa divulgação e da nossa disponibilização do formulário para todos os estados no âmbito nacional, esses 2 estados a gente não conseguiu obter as informações que vieram de agentes pastorais ou mesmo de familiares. Mas os outros estados, todos eles responderam. Uhum. E você poderia falar para a gente, Lucas, quais foram as informações específicas que foram levantadas através desse questionário? Então, Thaisa, a gente buscou coletar informações sobre como andam as visitas no interior dos presídios, tanto as visitas de familiares quanto as visitas de agentes da pastoral. A gente buscou coletar informações sobre a entrada de materiais de higiene, a entrada de itens de alimentação que os familiares enviam às pessoas presas. A gente buscou coletar informação sobre a própria forma como a família ou agente pastoral obtém informação através da realidade prisional. E também a gente buscou coletar informações sobre a própria situação de saúde das pessoas presas, tanto as pessoas que estão com sintomas da doença pandêmica, da Covid-19, quanto as pessoas que eventualmente vieram a falecer. Então, foram basicamente essas informações. E uma das informações novas que a gente buscou coletar também foi sobre a questão da vacinação, como anda a vacinação das pessoas presas. Certo. O padre? Sim. O padre, eu gostaria que o Lucas falasse para a gente se teve alguma dificuldade, porque a gente sabe que a questão da pastoral e a entrada em presídios, ele tem uma burocracia, né? E teve alguma dificuldade para a aplicação desse questionário? Então, Thaisa, a grande dificuldade é que o cárcere, a prisão, é uma instituição fechada por si só. É uma instituição que a gente já tem dificuldade de obter informação de como que está a realidade lá dentro. E a dificuldade que a gente percebeu para tentar aplicar esse questionário foi exatamente essa. Às vezes as famílias ou os agentes da pastoral não tinham informação sobre como que estava a realidade dentro do presídio. Acabava que isso meio que prejudicou o nosso trabalho e fez com que a gente buscasse insistir, prolongar o prazo, pressionar as autoridades para fornecer esses dados de alguma forma, para a gente coletar essas informações e sistematizá-las. Entendi. Certo. Diante dessa situação, Lucas, vocês têm também feito alguma ação solidária
com essas pessoas que estão mais próximas dos presos e também de seus familiares? Porque a gente está vendo uma série de ações solidárias que estão surgindo, principalmente no âmbito da igreja, né? Essa é Tempo de Cuidar, da CNBB e da Caritas, que foi pauta da nossa entrevista aqui no programa Pai Eterno. Como é que a pastoral carcerária, que já trabalha com essa realidade também muito próxima aos necessitados que estão dentro dos presídios, como é que ela tem se posicionado nesse momento? A grande missão da pastoral, a grande missão profética da pastoral, que é realizar a visita presencial no interior dos presídios, ela restou prejudicada por conta da pandemia. Então, a gente buscou alternativas de trabalho para concretizar, de alguma forma, o acolhimento às pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, pastorais locais que participavam de algum evento festivo celebrativo à distância. A gente também buscou se aproximar dos próprios familiares das pessoas presas, buscando realizar ações solidárias como recolhimento de materiais e buscando fazer com que os equipamentos de proteção individual adentrassem no interior dos presídios. Foram basicamente essas as ações que a pastoral tentou desenvolver durante a pandemia. Mas o nosso objetivo e a nossa missão restou muito prejudicado. E você falou para a gente, Lucas, a questão das famílias que às vezes não tem nem informação de como que o ente querido que está lá, né, na cadeia, que está lá preso, não tem nem informação, não tem nem muito contato. Vocês dão assistência em relação a isso? Porque eu sei que eu já vejo aí nas reportagens, né, tudo, que as famílias às vezes ficam desesperadas, porque não tem como receber notícia. Como que tem sido a assistência às famílias, né, em relação a isso? Sem dúvida, Thaisa. A questão da informação ela se tornou extremamente valiosa para as famílias. Sempre foi, na verdade, mas durante a pandemia isso se agravou ainda mais, porque elas, de fato, não conseguiam obter nenhum tipo de informação sobre como estava a situação de vida da pessoa que está lá encarcerada. Às vezes a família não sabia nem se a pessoa estava doente, se ela estava precisando de algum cuidado de saúde especial. E, sem dúvida, a pastoral também se disponibilizou para prestar qualquer tipo de assistência relacionada à informação, a auxílio jurídico também, de alguma forma, para explicitar para a família como que anda o processo, para saber buscar estabelecer contato entre família e unidade prisional, porque às vezes o presídio se fecha muito para a família e a pastoral tenta intervir para facilitar essa comunicação. Então, sem dúvida, a gente tentou de todas as formas auxiliar a família nesse sentido. E as pessoas que foram infectadas, tiveram algum suporte? A gente sabe que o trabalho da pastoral é um trabalho profético, né, Lucas? Sempre, muitas vezes, até de enfrentamento. Antes da gente entrar aqui no ar, eu perguntava para você da irmã Petra, porque ela também tem uma história de muita luta junto à pastoral carcerária. E eu gostaria, assim, de saber, porque, de alguma forma, a população em situação de encarceramento, ela entra nesse grupo das prioridades, não entra? Depende. Tem estado que não colocou pessoas privadas de liberdade nas fases de prioridade da vacinação, tem outros estados que colocaram. Então, isso variou conforme a política do próprio estado. Mas, sem sombra de dúvida, sim, o trabalho da pastoral é um trabalho profético, é um trabalho de enfrentamento. Quando a gente fala de evangelização, a gente está falando tanto de anunciação da Boa Nova, como também de denunciação de todas as violações de direitos que estão lá presentes. E a questão da vacinação foi algo que a gente lutou e brigou de alguma forma nesses últimos meses, porque, de fato, para nós, as pessoas que estão encarceradas, elas deveriam ser consideradas do grupo de risco, porque vivem em espaços claustrofóbicos, extremamente insalubres, onde a contaminação de doenças respiratórias é extremamente grave e isso já foi comprovado cientificamente. E a gente buscou incidir e lutar junto às autoridades estaduais e nacionais para fazer com que as pessoas presas fossem incluídas nas fases prioritárias de vacinação, porque a gente tem que ter consciência também de que a Covid não acaba se também não acabar no interior do cárcere. E eu acho que foi isso que a gente fez também nos últimos meses.
Ô Lucas, você falou de vários trabalhos, né? Nós falamos aqui de vários trabalhos desenvolvidos aí pela pastoral. E você já deixou claro que as visitas foram impedidas por causa desse tempo de pandemia e tudo. Nesse tempo de pandemia, tendo toda essa impossibilidade de visita, mas na sua opinião, qual foi o maior desafio para continuar dando assistência, tanto às famílias como aos encarcerados? Qual foi o maior desafio enfrentado? Está sendo? Olha, eu acho que o maior desafio é efetivar e concretizar o direito à saúde das pessoas presas, porque a gente recebe denúncias, a gente recebe informações de que muitas pessoas presas estão doentes, muitas pessoas presas não estão recebendo os cuidados médicos necessários para a sobrevivência deles e delas. E isso, de alguma forma, é um obstáculo muito grande para a gente, porque nós buscamos, de alguma forma, fazer com que os órgãos do sistema de justiça criminal concedam esse direito a essas pessoas, façam com que elas, enfim, recebam vacinação, por exemplo, ou não sejam encarceradas junto com pessoas que apresentem sintomas, e seja concretizada a testagem em massa das pessoas presas. Então, a questão da saúde foi bem central nos últimos meses e durante a pandemia. E esse tem sido o nosso grande obstáculo, fazer com que isso se efetive e se concretize, esse direito à saúde das pessoas presas também. Entendi. Ótimo. Certo. Lucas, eu quero agradecer de forma especial você que está aí trabalhando nesse campo jurídico junto à Pastoral Carcerária Nacional, deixar o nosso abraço a todos os membros da Pastoral e pedir que você também deixe sua mensagem para os membros da Pastoral Carcerária que estão nos acompanhando e que estão vendo muitas vezes os seus projetos paralisados por conta da pandemia, né? Penso eu que não é o momento de esmorecer, não é mesmo? Sem dúvida, padre. Muito obrigado também pela oportunidade, Thaisa também. E para os agentes da Pastoral, a gente tem que se unir nesse momento, a gente tem que buscar mecanismos também de nos autoajudar, nos proteger, para que a gente continue executando essa missão, para que a gente continue executando o nosso trabalho de pastoral. Somos igreja em saída, então a gente também precisa se cuidar. E eu acho que essa é a mensagem mais importante para todos os agentes, para que a gente se una, se comunique, dialogue em conjunto, para que a gente também se proteja e se cuide. Tá certo. Então, nosso muito obrigado ao Lucas Gonçalves, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional, por essa oportunidade de entrevista para sabermos ainda mais dos trabalhos e desafios da Pastoral Carcerária em todo o nosso Brasil. Obrigado, Lucas. Obrigado, padre.